Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma análise científica do MasterChef Brasil. Estamos entrando na 14ª semana, já faz 14 semanas que vocês me aguentam aqui fazendo essa análise da ciência na cozinha. Antes de começar a entrar no episódio dessa semana, eu queria só responder uma dúvida que surgiu nos comentários do episódio da semana passada, que foi sobre batatas. Uma das pessoas perguntou, eu esqueci de pegar qual é o comentário, perdão, Ana, bota aí na edição o nome da pessoa, perguntou se deixar a batata crua de molho no bicarbonato de sódio antes de fritar, se isso era verdade, que deixava a casquinha da batata mais crocante e se tinha alguma fundamentação científica para isso. Então, existe uma fundamentação científica para isso e tem a ver com a pectina. A pectina, eu ainda não fiz o vídeo sobre só pectina porque ainda não deu tempo, mas ela é um polímero. Lembra, a gente já falou de polímero aqui algumas vezes. Polímero é uma molécula composta de várias moléculas ligadas a uma longa cadeia de moléculas. E a pectina é um dos polímeros que ajuda a manter a estrutura das células dos vegetais e a segurar lá dentro das células todos os grânulos de amido. Se a gente quebrar essa pectina, a gente ajuda os grânulos de amido a se soltar e a ir para a superfície do vegetal. No caso do bicarbonato de sódio, ele vai aumentar o pH, ele vai deixar o pH alcalino e num pH alcalino a pectina se quebra. Então é isso, a gente adicionando o bicarbonato de sódio na batata, a gente aumenta o pH, a pectina se quebra, os grânulos de amido são liberados e vão para a superfície e isso facilita com que ocorra uma reação de Maillard muito intensa, que é o que deixa a crostinha mais marrom, mais douradinha e mais crocante. Aí tem duas formas de fazer. Você pode fazer um pré-cozimento da batata numa água com bicarbonato. É uma pitadinha de bicarbonato, não é pra tacar bicarbonato no rolê, senão vai dissolver a batata. Ou então você pode deixar a batata crua mesmo de molho nessa água com uma pitadinha de bicarbonato. Mas é bem pouquinho, senão você destrói, não recomendo. E depois disso você escorre a água, seca e aí frita. E aí seca, no caso, pra não espirrar óleo na sua cara, porque não é legal. Bom, vamos lá pro episódio dessa semana. Tinha uma menina que já tinha participado do Masterchef 5, que era a Yulia. Ela não conseguiu entrar no Masterchef anterior, mas nesse aí ela mandou muito bem. Tinha uma menina que é modelo, que já teve vários problemas de anorexia, de relacionamento abusivo, que fala pra galera sobre isso, para as mulheres se conscientizarem das coisas que elas estão passando, que não só as mulheres, homens também podem passar por relacionamentos abusivos. Então fiquem muito atentos se as pessoas estão te tratando como você deveria ou se tem um negócio meio estranho aí, tá bom? Aí tinha dois meninos novinhos, o Guilherme e o Wilker, os dois de 18 anos. E aí a primeira prova foi a caixa misteriosa dos famosos. Os famosos da vez eram a Margareth Menezes, essa eu conhecia. O Kevinho, já tinha ouvido falar, nunca tinha visto a cara. O Amado Batista, conhecia, né? Velho de guerra. E o tal do Marcos Bellucci, que eu não fazia mais puta ideia de quem era. Perdão, não conhecia mesmo. Aí a Margareth pediu o arroz de alçar e eu vou explicar um a um porque eu fui inclusive buscar os fatos históricos sobre cada comida, de acordo, claro, com o quê? Com a grande Wikipédia, porque era a fonte que eu tinha disponível para pesquisar sobre essas coisas. E aí eu descobri que alçar é o nome de um povo africano que se distribui por alguns países da África Ocidental, que vocês estão vendo aí. Eles são um povo muçulmano e a língua que eles falam também é chamada de alçar. Quando eles vieram para o Brasil escravizados, né, aqui eles eram chamados de malês, que era o nome em português para se referir aos negros que eram muçulmanos e que na grande maioria das vezes eles eram muito mais instruídos que os senhores de escravo. E os malês, eles dão nome para uma revolta, que é a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835 e foi uma revolta, claro, contra todo o processo de escravidão. Bom, e aí eu encontrei uma outra informação também de que o arroz de alçar faz parte de alguns rituais do candomblé e ele é oferecido para Oxalá e para Iemanjá. Pode ser oferecido também para outros orixás, mas eu não consegui confirmar essa informação numa fonte um pouco mais confiável. Então, se alguém souber, deixa aqui no comentário que eu vou gostar muito de saber se isso é verdade realmente. E aí, o arroz de alçar, como eles explicam no programa, é um arroz com leite de coco, que vai camarão, carne seca e um pouco de azeite de dendê para temperar. Bom, o tal do Marcos Bellucci, que eu não sabia quem era, eles pediram a paella, que é um prato típico espanhol, que teve origem na região de Valência, que é essa que vocês estão vendo aí no mapinha. Esse episódio vai ter conteúdo histórico e geográfico para vocês saírem daqui bem instruídos. Segundo as minhas fontes, os espanhóis não consideram a paella, um prato nacional, e sim um prato da região de Valência. Aliás, o nome paella significa frigideira, o frying pan, né, que é a panela de fritar coisas, na língua original de Valência, que é o valenciano. E aí existem basicamente dois tipos de paella. A maioria das pessoas conhece a de marisco, né, que é chamada paella de marisco, né, paella de frutos do mar.
E tem a paella valenciana, que no programa eles chamam de paella valenciana, a que serviu ali com frutos do mar. Mas na verdade a paella valenciana, ela é feita com carnes, tipo carne de coelho, carne de frango, carne de porco, até às vezes até pato. E muitas vezes também tem ervilha misturada no meio, tomate, pimentão e tal. E tem também a paella mista, que aí leva frutos do mar e as carnes, dependendo do tipo de carne que você quiser colocar. É meio terra de ninguém, você bota as carnes que você quiser. E aí, de qualquer forma, independente do ingrediente, da carne que você está usando para fazer a paella, o tempero base dela é o açafrão, que eu não sei se eles colocaram ali no programa, eu não prestei atenção. E aí, quando eu falo açafrão, não é esse aqui, que é o amarelinho, que é a cúrcuma, que aqui a gente chama de açafrão da terra. Esse aqui é de açafrão da terra, mas ele é um temperinho feito a partir de uma planta, que é a cúrcuma longa, e ele é um rizoma, se eu não me engano, tipo a raiz da planta. E aí você tritura e vira esse pozinho aqui. O açafrão de verdade, ele é um pistilo de uma flor. Eu tenho aqui um pouquinho, mano, é muito pouquinho que você compra, porque é super caro. Eu comprei esse aqui quando eu fui pra Índia, no ano passado. E aí eu queria só mostrar pra vocês como ele é, se eu conseguir pegar aqui. Olha, ele é um negocinho, é só isso aqui. Aqui. Você usa alguns pistilinhos desse aqui. Ai, peraí que caiu no chão e a gente não quer desperdiçar. Na comida para dar o sabor, a cor e um aroma diferente. Bom, isso aqui então é o pistilinho dessa flor que vocês estão vendo aí. Essa flor bonitinha, roxinha, então são os pistilinhos dessa flor que compõem o temperinho aqui, ó. E é o tempero mais caro do mundo, né, atualmente, porque cada quilo desse tempero pode chegar a custar $10.000. No desbunde que tá o real hoje, isso dá mais ou menos 56 a 60, quase 60 mil reais por quilo de açafrão. E aí eu explico por que é tão caro. Cada flor, se vocês olharem bem na foto aí, cada flor tem só 3 desses pistilinhos aqui. Então vocês imaginam, aqui tem muitas flores. Nem contei isso aqui, mas tipo, aqui tem centenas de pistilinhos. Então, se cada flor só tem 3, né, pra você conseguir 1 quilo de açafrão, você precisa de 450 mil pistilos. Isso dá 150 mil flores e pode levar 40 horas para que um ser humano consiga juntar todos esses pistilos para conseguir 1 quilo de açafrão. E isso tudo precisa ser feito na mão, é uma colheita manual, porque as flores são muito delicadas e o açafrão em si ele não é uma coisa que fica ali super presa, então é um trabalho bem delicado. Bom, aí um dos segredos da paella é usar um arroz de grão redondo, que pode ser o arroz bomba, que é o mais comum na Espanha, mas pode ser também o arroz arbóreo, e eu expliquei isso no episódio do arroz, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas a gente não pode mexer o grão durante o cozimento, ao contrário do que a gente faz no risoto, porque na paella a gente não quer que solte o amido do grão. No risoto a gente quer, porque a gente quer que fique cremoso. É mais ou menos a mesma ideia de mexer muito a batata que eu falei no episódio anterior. Quanto mais a gente mexe, mais a gente solta o amido, porque ele vai soltando das células da planta e isso vai liberando ali na água e formando aquele creme mais viscoso. Aí no risoto, como a gente quer que ele solte bastante arroz, a gente inclusive facilita a liberação desse amido usando um ácido, que pode ser vinho, por exemplo, pode ser até suco de limão, para quebrar as células vegetais e liberar esse amido mais fácil para ficar ainda mais cremoso. E aí, ao contrário, é por isso que a gente não mexe o arroz branco quando a gente vai fazer arroz em casa. A gente refoga o arroz, taca a água e pronto, não mexe mais, porque se a gente ficar mexendo ali vai soltar amido e vai virar uma pá. E aí é por isso que quando a gente... A paella não. A Paola falou várias vezes que não podia mexer na paella porque não pode soltar o amido e tal. Então primeiro você faz um refogado com os legumes que você vai usar, tipo cebola, tomate, alho, pimentão, pra quem gosta. E esse refogado em espanhol chama sofrito, que é a palavra que a Paola usou para descrever isso lá no programa. E é, literalmente, a tradução de sofrito do espanhol para o português é refogado, tá? Então, o refogado que a gente faz todo dia para fazer comida é isso. E aí, se você estiver usando as carnes, se você fazer a paella que vai as carnes, tipo carne de frango, carne de porco, carne de coelho, de pato, você já faz o refogado ali também. E aí você coloca água para formar um caldo, e aí nesse caldo você vai cozinhar o arroz sem mexer. Inclusive, o não mexer é um dos segredos para que também forme a casquinha no fundo, né? Dá aquela pegadinha no fundo que a Paola mencionou, que é uma das
Coisas típicas da paella. Bom, e se estiver fazendo com frutos do mar, você tem que colocar os frutos do mar só mais no final, pra que eles não cozinhem demais, porque eles têm uma carne um pouquinho mais delicada. E aí, o Amado Batista pediu arroz de pequi. O pequi é uma fruta típica do Cerrado brasileiro e é muito comum na culinária de Goiás e de todo o centro-oeste do Brasil, mas eu vi que, na verdade, tem pequi em todo lugar do sul pra cima do país. É fácil de achar, no Tocantins acha muito e tal. Tem uma cidade no Tocantins que chama Pequizeiro, inclusive por conta da planta. Aí, eu queria muito ler essa frase que tá na descrição dessa bendita dessa fruta na Wikipédia. Seu caroço é dotado de muitos espinhos e há necessidade de muito cuidado ao se roer o fruto, evitando-se nele cravar os dentes, o que pode causar sérios ferimentos nas gengivas e no palato. O sabor e o aroma dos frutos são muito marcantes e peculiares. E aí eu fico pensando, quem foi a criatura que teve a ideia de comer uma fruta com espinho? E achou que era legal. Não faz sentido isso. Eu confesso que eu nunca comi pequi. Não sei que gosto tem, não sei que cheiro tem. Mas o Bruno já comeu, falou que é horrível. A Ana já comeu, falou que é horrível. O menino no programa provou lá o negócio, fez uma careta de coisa horrível. Que eu falei, gente, então por que a gente come pequi? Não tô entendendo. Eu tenho gosto pra tudo, né? Tem gente que gosta de pimenta, então, gente, eu tenho gosto pra tudo nessa vida. Então, eu, assim, não posso dizer se gosto ou não, porque eu nunca provei. Então, o dia que eu provar, eu conto pra vocês se eu gostei. Bom, mas aí, além de ser usado na comida, eu descobri que ele também tem muito óleo, então ele é usado pra fazer sabão e um tipo de azeite e até biodiesel. Olha que ótimo, uma fruta muito versátil. Bom, por fim, o Kevinho pediu o camarão internacional. Esse prato eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar na vida, aí eu fui pesquisar sobre. E o que eu encontrei, se alguém tiver uma informação diferente pode me corrigir, mas o que eu encontrei é que é uma receita original de um certo restaurante famoso, que eu vou me recusar a dizer o nome aqui, porque o dono é um exímio apoiador do excrementíssimo senhor presidente da república, e eu não compacto com essa visão de mundo. Sei lá, eu quero nada nem de bambu. Mas basicamente é um arroz de forno daquele que as mães, as vó faz com o que tem na geladeira, faz o trem ali para ficar cremosinho. E daí vai camarão e batata palha no rolê. Não tem muito segredo científico aqui, também não tem muita história culinária, porque é um negócio inventado ali, então é isso. Bom, agora vamos para os comentários e para as explicações deste programa. Todas essas receitas têm como base o arroz, que é um cereal muito importante na culinária mundial. Existem pratos à base de arroz em praticamente todas as culturas do mundo. Mas aí a gente entra nos detalhes mais específicos de cada prato, como por exemplo, o arroz de alçalho leva carne seca e camarão. E aí a Yulia nunca tinha comido carne seca. Ela inclusive perguntou se era igual carne de sol, como fazia para dessalgar, se botava na pressão, se não botava. E ela acabou colocando na pressão, o que facilitou o processo de dessalga da carne dela. E enquanto o outro menino, ele colocou na panela e deixou um pedaço muito grande. Eu já expliquei tudo sobre isso no episódio da carne seca, que eu também vou deixar aqui na descrição. Mas a Yulia teve uma ideia, porque ela percebeu que a carne tava ficando dura e ela picou bem pequenininho pra poder ficar mais macia, mais agradável de comer. Só que aí ela me foi fazer meio quilo de arroz. E ela achou que aquilo era uma boa ideia, igual a outra menina no outro episódio que fez o pacote inteiro, que era 1 quilo pra cozinhar uns episódios atrás. Gente, a prova tem tempo. Quanto menos arroz você tiver pra cozinhar, mais rápido ele cozinha. E aí eu fui atrás de uma proporção exata, para que vocês não errem mais, né, na proporção de arroz para as pessoas que vocês têm que cozinhar. Lembrando que o arroz vai quase triplicar de tamanho quando você cozinha. E aí eu achei a dica muito científica, assim, muito científica mesmo, que é assim, ó, você enfia a mão no pó de arroz, pega um punhado, e aí o punhado que couber aqui na sua mão fechada é suficiente para uma pessoa se o arroz for o acompanhamento, e 2 punhados desse é suficiente para uma pessoa se o arroz for prato principal. Quis morrer por dar essa informação não científica? Quis. Porém, foi a coisa mais minimamente padronizada que eu encontrei em todos os sites que eu procurei, porque, só pra vocês terem uma ideia, eu olhei 3 sites diferentes, em cada site tinha um peso diferente de medida de arroz. Então eu falei, bom, isso aqui não tá dando confiável, quando eu for fazer arroz de novo eu testo e vejo o que dá pra fazer, mas por enquanto é isso. Bota a mão lá, pega o arroz, é isso. Bom, aí o cozimento do polvo, que a menina foi fazer o polvo e o polvo dela ficou duro. Ela ainda falou assim, eu tenho uma técnica de fazer o polvo que é tipo 30 minutos pra cada quilo de polvo. Só que ela se perdeu, eu não sei se ela deixou de mais, se ela deixou de menos, eu não vi quanto tempo ela deixou o polvo cozinhando realmente. Não sei nem quantos quilos tinha esse polvo. Mas assim, eu vou deixar a Ana orgulhosa agora, que eu vou dizer assim,
o polvo é um cefalópode. Eu não faço a mais puta ideia do que essa palavra significa, mas é isso que ele é. E aí a gente sabe que o polvo, ele pode se camuflar, ele pode mudar de forma, ele é o rei do disfarce, ele é maravilhoso. Ele tem um sistema nervoso complexo e descentralizado, não fica no cérebro dele. E aí cada membro, né, cada tentáculo consegue sentir as coisas individualmente. É um negócio muito louco. E eles fazem, tipo, ele toma decisão individual para cada tentáculo, gente, isso é incrível. Mas aí o que acontece? Os cefalópodes, eles não têm osso. E aí, por isso, os músculos deles são músculos bem duros, porque é o músculo que dá sustentação pro corpo todo e faz todos os movimentos. Não tem osso para ajudar o músculo a fazer um movimento de alavanca, por exemplo. Então, além de ser um músculo bem rígido, ele tem bastante colágeno para juntar e unir as fibras musculares. Então, além dessas fibras serem bem entrelaçadas e difíceis de soltar, o colágeno ainda é uma proteína bem dura que demora para derreter no cozimento. Então, o cozimento ele vai separar as cadeias de colágeno. Elas são o colágeno é uma molécula de proteína que fica com 3 cadeias ligadinhas assim em hélice. E aí no cozimento essas cadeias se separam e é isso que faz ele ficar com a textura molinha, a textura de gelatina. Inclusive a gelatina que você faz em casa, ela é colágeno. Então, essa estrutura é muito importante para que ele dê a resistência que o músculo precisa. Só que ela é uma estrutura bem resistente de ser quebrada pelo calor e aí precisa de muito calor e bastante tempo para que isso aconteça. Todos os lugares que eu consultei, assim, de fonte para cozimento de polvo, inclusive foi difícil achar artigos científicos sobre isso, mas todos os lugares falam que leva cerca de 1 hora fervendo na água para atingir a textura certa. E que a gente só consegue essa textura a partir do momento em que a temperatura interna dele passa de 55 graus, que é a temperatura em que o colágeno vai começar a se soltar. E para as fibras musculares começarem a se soltar tem que passar de 80 graus, então tem que ficar bastante tempo ali fervendo para que isso aconteça. Então pode ser que a menina não tenha cozinhado pelo tempo que precisava, porque eles tinham só 1h15 para cozinhar e eu não vi quanto tempo ela deixou o polvo na água. E aí tem uma outra informação que eu encontrei que é muito interessante, é que usar o polvo congelado pode facilitar o processo de deixar a carne mais macia. Todas as coisas que a gente congela, a água dessas coisas forma cristais de gelo. E esses cristais podem danificar a estrutura das células e rasgar um pouquinho os tecidos. E isso facilita com que a carne fique mais macia. É por isso que às vezes alguns vegetais que você congela também ficam meio gosmentos, porque o cristal de gelo dá uma quebrada na estrutura e não fica tão bom. Bom, aí o menino, a Paola falou, não mexe a parede, não mexe a parede. Aí ele foi lá mexer a parede, ela quase infartou, mas no fim a parede dele ficou boa, porque ele mexeu só um pouquinho. A menina que usou o broto de feijão como decoração, broto de feijão é um negócio que tem gosto forte, não serve pra decorar, ele realmente tem que fazer parte do prato, então não inventa. Eu tô pensando em fazer um episódio só pra falar sobre marinadas e o que deve e o que não deve ser marinado, porque o menino que fez o camarão internacional lá tentou marinar antes o camarão no limão pra poder cozinhar. E é uma coisa que eu percebi que muitas pessoas fazem, que porque tem que marinar no limão, tem que limpar o camarão no limão e tal. Isso não é verdade, mas se eu for falar aqui, eu vou gastar muito tempo falando de marinada, então eu tô pensando em fazer um episódio culinário especial sobre marinadas. Se você quiser saber sobre isso, comenta aqui pra eu saber o que você quer saber sobre marinadas. Me explica. Bom, beleza. Aí o menino que ganhou a primeira prova foi o Lucas, ele fez o melhor arroz de alçá lá, inclusive a Paola falou que era o melhor prato que ela tinha comido na temporada toda. Achei bom. E aí na segunda prova eles tinham que fazer o filé ou steak ao poivre, que é um clássico francês, que é basicamente uma carne com pimenta do reino. É isso. E aí o molho, que o Jaca falou, tem molho, bota molho. Não botaram molho. E aí é isso, né? Bom, o que eu quero falar aqui isso pra vocês? Os meninos ficaram com um problema, né, na dificuldade no ponto da carne. E aí, qual que é o rolê? Tudo que eu vou falar aqui não parte da minha experiência culinária prévia, porque eu sou uma pessoa que eu não faço carne em casa. Carne não é um negócio que faz parte do meu cardápio, né? Carne vermelha, principalmente. Então, isso aqui eu descobri, inclusive, nesse estudo para esse episódio. Meu marido já conhecia a técnica, a gente ficou aqui testando várias vezes pra eu aprender como é que fazia o trem do dedinho, que aqui tá mal passado, aqui tá... Como é que é, amor? Aqui é mal passado, aqui é o ponto e aqui é bem passado. Mal ao ponto para bem passado e bem passado. Aqui, na verdade, tipo, seria a textura que você aperta e sente na carne. Então, se você sente essa textura na carne, significa que ela passou do ponto. Se você sente essa textura na carne, significa que ela tá ao ponto. Se você sente essa textura, significa que ela tá mal passada.
Só que aí tem um problema, né, nesse método científico, não é mesmo? Porque dependendo da mão da pessoa, pode ser mais ou menos mole aqui. Tipo, a mão do Bruno, inclusive, é mais mole que a minha. Eu fiquei apertando a mão dele e a textura era diferente. Pode ser que funcione realmente, porque o menino fez lá isso e deu certo. Realmente acredito que tem ali uma técnica que possa funcionar. Mas uma outra forma de a gente ver se a carne tá mal passada ou não é usar uma faquinha bem afiada, fazer um furinho bem pequenininho, olhar lá dentro pra ver se tá rosado ou se já tá cozido. Ou ainda usar um termômetro de carnes, que é um termômetro que tem uma ponta bem afiada que você espeta pra sentir a temperatura que tá lá dentro. E aí, de acordo com a temperatura, você consegue saber qual é o ponto que ela tá. Eu fiz até uma tabelinha, olha só, fiz uma tabelinha pra vocês, de acordo com o tipo de carne e qual é a temperatura interna que ela tem que estar para conseguir estar no ponto adequado que você deseja. Então, a bovina tem os pontos ali, né? Tem 5 pontos para testar. O frango e o porco tem só o bem passado, porque é a forma como a gente come frango e porco por uma questão de segurança alimentar. E aí, essas temperaturas aqui são as temperaturas recomendadas por todos os órgãos sanitários, inclusive, não só por chefes de cozinha. Ah, e lembrando que se você tem uma carne alta, você tem que selar ela por todos os lados. Então, embaixo, em cima e dos lados, para garantir que ela vai atingir a temperatura interna correta e ficar pronta totalmente. Muitas pessoas não fizeram isso. Aí a menina que era modelo lá viu o Lucas embrulhando a carne dele num papel alumínio e falou assim: se ele tá fazendo, é porque tem que fazer, vou fazer também. E aí, na verdade, ele só embrulhou porque ele fez o quê? Ele usou o engenheirês dele e criou um dispositivo alternativo para garantir que a carne dele ficasse no formato adequado. A famosa e conhecida gambiarra, né? Que o meu marido não gosta que eu fale gambiarra, ele gosta que eu fale como é que era, amor, que a gente tinha. Ele gosta que a gente diga ajuste técnico, é um nome mais chique pra dizer gambiarra. Bom, esqueci de falar uma coisa. Na prova do filé, a Ana Paula desligou o relógio e aí eles tinham uma Alexa lá pra contar o tempo pra eles, mas só o menino que ganhou a primeira prova, que era o Lucas, podia perguntar pra Alexa o tempo. Então eles ficaram cozinhando sem o relógio. E aí foi interessante que ninguém deixou pra empatar no último minuto, todo mundo terminou a prova muito antes do tempo. Eu achei isso curioso. Aí aqui eu quero só lembrar uma coisinha que eu acho que eu já comentei em outro episódio que eu falei de carne. Teve uma hora que o Fogaça e o Jacan estavam lá em cima, no mezanino, e aí eles viram uma menina colocando a carne na frigideira fria. Ela falou: não, tá muito fria, tira a carne. A frigideira tem que ser quente, depois você coloca a carne. Vai estragar a carne se você não colocar na frigideira quente. Estraga porque quando você coloca na frigideira fria, a carne começa a soltar muita água, e aí essa água vai ficar na frigideira, vai demorar pra evaporar, e aí vai demorar pra acontecer a reação de Maillard, que vai deixar essa carne dourada, porque enquanto tiver água, a reação de Maillard não acontece, porque tem que passar de 100 graus pra ter a reação, e aí você vai deixar essa carne passar do ponto e ficar dura. Então a frigideira tem que estar bem quente, porque assim, na hora que você coloca a carne na frigideira, a água que ela vai soltando já vai evaporando e ela vai dourando ao mesmo tempo que ela cozinha por dentro. Então isso é um ponto muito importante e que envolve muita química. Sabendo a química do rolê, você não estraga a sua carne. E aí eu só queria comentar, antes de falar do negócio que é um pouco polêmico, que talvez algumas pessoas não gostam do que eu vou dizer depois, mas eu vou dizer mesmo assim. A Marcela me representa muito. A Marcela falou assim: eu sou desastrada na cozinha. Se eu ligasse maçarico, é capaz de eu botar fogo no cabelo e não sei o quê. E ela foi lá com muito custo, botou fogo lá pra flambar a carne. E eu confesso que, assim, as pessoas não me deixam flambar coisas na cozinha, porque elas acreditam no meu potencial de desastre. Então eu sou proibida de fazer isso. Era só isso que eu queria comentar. Bom, aí por fim, eles falam sobre descansar a carne, que tem que descansar a carne antes de servir, porque senão a carne não chega no ponto, a carne não fica saborosa e tal. Aí eu fui pesquisar sobre isso. E tem vários lugares que são, tipo, blogs culinários que falam que realmente você tem que deixar a carne descansar antes de servir, porque senão vai escapar o suco da carne e com isso a carne vai ficar dura, não vai ficar suculenta. E aí tinha umas explicações que não faziam muito sentido. Algumas pessoas diziam assim: é porque quando você cozinha, o músculo fica esticando e voltando e contraindo, e aí a hora que você deixa ele resfriar ali no descanso, ele relaxa e aí ele redistribui a água no interior dele. Isso não faz muito sentido, porque o bicho tá morto. Se o bicho tá morto, não tem energia pro músculo fazer assim. Ele, na verdade, a carne diminui de tamanho porque ela perde água. Não tem nada a ver com contração de fibra muscular. Então, essa teoria tá completamente furada. Aí tem algumas outras teorias que falam com relação à viscosidade do líquido. Quanto mais você deixa esfriar o líquido, mais ele
ele fica viscoso e aí menos ele escorre quando você corta a carne. E aí tem vários lugares que fizeram vários experimentos de testar a carne. Faz a carne e aí uma você abre logo em seguida, a outra você deixa descansar e depois você abre. E eles viram que sai menos líquido de dentro da carne. Isso não tem nada a ver com redistribuição do líquido, e sim provavelmente com a viscosidade que ele adquire, porque ele fica mais denso, mais viscoso e ele não escorre, tá? Porém, tecnicamente, não tem muita diferença prática. Pode ser que você não sinta um sabor muito diferente por conta dessa questão dos líquidos. Teve inclusive um cientista de alimentos que fez um experimento para mostrar que a diferença de perda de líquido entre o filé que foi cortado logo depois de tirar do fogo e o que não foi cortado era muito pequena e era praticamente imperceptível, que essa diferença só era realmente importante quando a gente já assava peças de carne grande, como tipo um pernil inteiro. Porém, esse tempo de descanso, ele pode servir para que você atinja o ponto perfeito da sua carne, se você tirar ela um pouquinho antes da frigideira, porque tem um calor residual ali, e enquanto essa carne descansa, ela vai terminar de cozinhar, de atingir a temperatura lá dentro para dar o ponto que você quer. Só que se você já tiver conseguido o ponto que você quer na frigideira, a hora que você deixa essa carne descansando, a chance dela passar do ponto é bem grande. Então o tempo de descanso ele pode ser importante para que esses líquidos não escorram de dentro da carne e aí dê uma sensação um pouco mais úmida para ela. Porém, ele pode ser um problema pro ponto da carne se você deixar descansando por muito tempo, esse calor residual vai acabar fazendo passar do ponto que você queria. Então tem que ter um equilíbrio muito fino, mas a ciência diz que não é algo realmente que é crucial para que você tenha um bom filé fritinho ali no seu prato, tá? Bom, e aí por fim, só um comentário sobre a flambagem, que eu fui pesquisar um pouquinho também. Existe um ponto bastante controverso até sobre isso, porque tem alguns chefes franceses, inclusive, que acreditam que flambar é mais um show pro cliente ali, se você flamba na hora de mostrar o prato pro cliente no restaurante. E essa flambagem, ela não vai necessariamente contribuir para dar um sabor para a carne, porque embora a chama tenha uma temperatura bem alta, na superfície da panela tem líquido ali, esse líquido não vai subir a 500 graus, por exemplo. Então pode ser que você não consiga dourar a carne por conta disso. Provavelmente você não vai conseguir porque as chamas, inclusive, duram pouco tempo. E flambar não reduz a quantidade de álcool da bebida que você colocou de forma muito significativa. Pelo que eu encontrei, teve um experimento, um artigo científico, que mostrou que só cerca de 25% do álcool evapora nesse processo. A maior parte dele, na verdade, é por conta do calor da panela, nem por conta da flambagem em si. Então, os alimentos flambados, eles não são apropriados para pessoas menores de idade e eles não necessariamente vão ser mais saborosos, principalmente se você colocar molho. Então, você vai fazer um estrogonofe, você vai fazer um filé ao poivre que você faz um molho depois por cima, esse molho vai ser o sabor predominante e a flambagem não vai fazer muita diferença. É difícil você conseguir distinguir um que foi flambado e um que não foi. Mas se você vai servir a carne pura, né, sem o molho, pode ser que a flambagem dê um saborzinho diferente. Tudo isso de acordo com os artigos científicos que eu encontrei. Ufa! Bom, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, deixa aqui no comentário pra gente interagir e fazer novos vídeos a respeito disso. Eu posso responder seu comentário no próximo vídeo. Se você gostou dessa camiseta, eu queria te dizer que essa camiseta é mais uma camiseta incrível da Doppel Store. O link da loja tá aqui na descrição também. Você pode encontrar camisetas maravilhosas lá, inclusive camisetas da nossa coleção do No Caminho Cientista. E aí, antes de ir embora, não se esquece de fazer o quê? Dá o seu like aqui, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações. E caso você queira fazer parte da nossa comunidade de amantes da ciência, você pode clicar no outro botãozinho aqui do lado, que é escrito Seja Membro, e se tornar um membro do nosso time, conversar com a gente no Discord, sugerir temas e ter um contato muito mais próximo comigo, com a Ana e com toda a equipe do No Caminho Cientista. É isso por hoje, um beijo, tchau! Gostou do meu cantinho novo, Ana? Essa é a Rita.